programa Papo Saudável. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é o conceito que vocês têm sobre saúde? O que estão fazendo para preservá-la? O que nós, como pessoas, como indivíduos, estamos fazendo para um mundo mais sustentável? É sobre esses assuntos que vamos falar no programa de hoje. Gostaram? Pois é, nosso primeiro convidado já está aqui com a gente, é o Dr. Leandro Pinheiro, ele é pediatra e ele trabalha com uma pediatria, com uma medicina integrativa. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa Papo Saudável. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de poder estar aqui falando sobre esse novo conceito, né, que na verdade não é tão novo assim. Na verdade, acho que é o conceito mais antigo que se tem de saúde, que hoje nós estamos podendo retomar eles e, principalmente, trazer essa medicina antiga, mas, ao mesmo tempo, jamais deixando de lado o avanço tecnológico que a gente tem hoje em dia. Então, conseguir integrar a medicina antiga com a tecnologia e a atualização, isso é muito incrível. E só o paciente sai ganhando, né? Só, com certeza. Todos nós saímos. Sim! Leandro, um prazer enorme te receber aqui. Esse seu tema é um tema que particularmente eu adoro muito, que é a saúde integrativa. De alguma forma, na odontologia, nós também atuamos, né? Nós participamos de algo já há algum tempo. Os resultados são inquestionáveis, são maravilhosos. E eu sempre gosto, quando eu tenho a oportunidade de conversar com um colega da medicina, que também consegue enxergar essa vertente, que é uma realidade, né? Que não se conhece tanto, mas quem conhece sabe o quanto ela é benéfica. É agregar esse novo ao velho, né? Ele me falou agora da odontologia. A odontologia foi uma das coisas que eu fiquei muito encantado na época, quando eu fui estudar sobre pacientes especiais na odontologia e a utilização de hipnose, ao invés de anestesias muito mais profundas, com riscos invasivas, e a pessoa usava a hipnose simplesmente falando com uma outra pessoa e tinha os mesmos efeitos. Cara, isso foi incrível, assim, são muitas mudanças, né? São muitas mudanças, paradigmas, nossa, né? E várias crises existenciais também, não vou mentir, não. Mas para o pessoal em casa entender como é que você trabalha, qual que é a sua linha de abordagem com o paciente? Bem, o que eu acredito que na integrativa é você não abrir mão de nada. Então, hoje, por exemplo, quando eu tive uma apendicite, eu não quis que ninguém me passasse um óleo essencial, fizesse um reiki para ver se passaria. Naquele momento, eu quis uma cirurgia, foram utilizados morfina, foi utilizado antibióticos, mas o que a gente tem que pesar hoje no dia a dia é que não existe um único caminho. E esse caminho hoje dessa medicina tradicional é um caminho que simplesmente serve para eliminar a doença, aliviar o sofrimento imediato com uma medicação, remediar aquela situação. Quando eu penso em integrativa, eu me lembro muito bem que eu sempre falei que eu ia fazer cirurgia plástica. E uma das coisas que eu, infelizmente, falei muito nesse meu processo foi que a pessoa fala assim, não, eu gosto muito de pediatria, mas eu só não gosto dos pais. E a gente paga a língua, né? E nem hoje eu te digo, quem fala uma coisa dessa não entende nada de pediatria. Porque justamente isso, a pediatria integrativa, ela acredita que você é um ser humano único, mas você está inserido num contexto biopsicossocial, socioeconômico, cultural, que deve ser valorizado. Então, quando eu penso em pediatria integrativa, não faz diferença para mim só aquela criança que está ali. Eu preciso saber em que forma ela foi gestada. Aquela hora, quando um pai e uma mãe trazem uma criança até o consultório para mim, a primeira coisa que eu faço é buscar eles lá de fora. E algumas vezes acontece de eu ir buscar lá fora, o pai e a mãe foram juntos e já teve vez do pai não entrar junto na consulta. Então, assim, você já consegue entender uma dinâmica familiar e de entender pesos que você vai poder utilizar no seu dia a dia, de saber até onde eu vou. Então, você entender o contexto da família, exigir, né? O que realmente vai ser mais importante. Eu quero só eliminar, porque a maioria das pessoas hoje quer uma solução mágica. Doutor, meu filho tem 8 anos de idade, ele não gosta de comer comida, não sei o que lá. O que eu faço para resolver isso?
E eles acreditam que, às vezes, em uma caixinha do Instagram, com uma resposta, 5 aquilo passos, vai ser, né? aquilo vai 5 ser passos resolvido. pro filho da gente comer melhor. Quisera eu fosse assim, ficaria Ia ser muito bom. mais fácil, mas não é. A vida é feita de processos. E os processos são longos, demorados e constantes. Leandro, e no caso de crianças, que é a sua realidade, é um ser humano que está em formação, né? A importância da educação dos pais, a forma com que os pais vivem, se tem harmonia, desarmonia, tudo isso reflete muito diretamente nessa criança e vai direcionar as possíveis, né, sequelas emocionais, intelectuais, sistêmicas, né? E é interessante porque a gente escuta demais, né? Infelizmente, é uma realidade que é difícil, né? Você prestar uma medicina impecável a nível de SUS, né? A nível de... E é bem comum a gente ouvir consulta de 10 minutos, 5 minutos. Ó, o que o senhor tem? Tem isso, isso, isso. Então tá, você vai tomar esse remédio aqui e volta aqui depois. Faz esses exames e toma esse remédio. É mais fácil não se envolver às vezes. Exatamente. Né? Esse envolvimento E faz toda a dentro diferença. desse contexto, né, você como pediatra, lidar com uma criança, além de medicina, você pratica psicologia, você pratica... Então, na verdade, eu acho que, infelizmente, no nosso sistema de saúde, nós separamos o corpo, a mente do espírito, né? Da espiritualidade. Então, quando você pega uma medicina tradicional chinesa, uma medicina que foi envolta numa base filosófica, sociológica, então eles têm um conceito muito maior. Aqui, por exemplo, no Brasil, o médico cuidaria do corpo, o psicólogo cuida da alma e a religião e a religiosidade cuidaria do resto. Só que isso está tudo integrado. E tem um detalhe muito complicado. Entre a odontologia e a medicina, que seriam simplesmente são profissões que cuidam do corpo, existe uma dicotomia como se aquele corpo não tivesse boca ou aquela boca não tivesse corpo. Às vezes eu brinco. Comunicação. O dia que um cardiologista descobrir que um ser humano porta aquele coração, ele infarta. Ele não vai saber, ele não vai saber o que fazer com aquilo. Ele não vai saber o que fazer com aquilo. Dentro da pediatria eu gosto de brincar. Quando o ser humano nasce, você acabou de estar no Big Brother daquela criança. A casa é vigiada 24 horas por dia. Como você fala, o que você fala, o tom de voz que você usa, o timbre, o gesticular que você faz. Aquela criança, ela está olhando e absorvendo absolutamente tudo. E o pior, ela replica, né? Ela vai replicar. São as referências, Nós né? somos animais Por exemplo. sociológicos. Nós somos animais sociológicos. A gente aprende pela imitação. Nós temos alguns gatilhos dentro da nossa evolução que nos fazem sobreviver, mas esse aprimoramento, ele só vai vir com essa integralidade que a gente tem dentro da nossa sociedade. Nós somos seres sociais. Nós só desenvolvemos de uma certa forma porque nós estamos inseridos em uma determinada cultura. Se eu nascer em um local onde as pessoas acreditam que em um espiritismo, eu vou nascer e vou crescer espírita. Pode ser que depois de um tempo, conhecendo outras coisas do mundo, eu conheça outras coisas. Mas eu não tenho como simplesmente falar que eu nasci de uma outra forma, sendo que aquele contexto meu todo me diz sobre aquilo. É o que você conhece, né? É o que você conhece. E você consegue aplicar no consultório, por exemplo, isso que você falou com os pais que já estão acostumados ao tradicional? Por exemplo, começar com uma medicina que aí você pode indicar algo mais natural para esse paciente, para ser mais resolutivo e, caso seja necessário, utilizar a alopatia. Fico muito feliz porque cada vez mais hoje as pessoas estão buscando outras alternativas. Então, eles já viram... É igual quando alguém chega para mim, uma criança que tem dificuldade com asma, por exemplo. Essa criança, ela já foi nos principais profissionais e já utilizaram dentro daqueles estudos, dentro daquele protocolo, eles já utilizaram tudo que eles têm. Então agora, eles estão buscando outras alternativas. Eu acho que essa é a hora que eu consigo entrar melhor. Nessa hora que esses pais que já estão cansados. desesperançados Sim. de alguma coisa,
Esses são os que têm uma abertura maior. Então, hoje em dia, eu não tento converter ninguém a nada. Hoje em dia eu penso para as pessoas, eu quero te oferecer uma maneira diferente de fazer isso. Então, antes da gente retirar essas medicações, o que você acha da gente entender o contexto um pouquinho melhor que vocês estão inseridos? Qual que é a linguagem do corpo que a gente pode falar sobre aquilo? Você conhece o uso de óleos essenciais? Você já ouviu falar sobre fitoterapia? Como que seria a gente pensar qual tipo de alimento você está usando, qual inflamação você tem no seu corpo que poderia estar te levando a uma piora dessa asma? Então essa que é a pediatria integrativa. E o ambiente também da casa, né? O ambiente da casa, se tem cortina, se tem cachorro, se tem carpete, essas coisas básicas, assim. Mas eu vou te falar que isso faz muito pouca diferença perto das coisas que são muito mais simples. Se você me perguntar o que seria mais importante hoje em dia, primeiro a gente conseguir se hidratar adequadamente. 70% do nosso corpo é água. Esses dias eu vi um meme falando assim que não sei quantos por cento do nosso neurônio é água, não sei o que lá é água. Nós somos praticamente uma melancia humana. A gente é praticamente só água. Então, se a gente não tiver... Melancia, não, gente, melancia é gorda. Mas é doce. Mas é doce. O pepino, por exemplo. Mais esbeltinho, né? Tem muita água. Tem muita água também. Exato. Então, nós dependemos unicamente é mais gostoso, da pepino, água. mas sem graça. A gente depende da água para todas as funções do organismo. Então, não adianta você suplementar os melhores e mais caros suplementos se você não tomar a quantidade de água adequada. Então, assim, antes da gente ir para as coisas mais difíceis, vamos fazer o básico bem feito. Muito mais importante do que cortina é o alimento que você está pondo na boca, o alimento que você consome, a qualidade da água que você está consumindo. Agorinha a gente estava falando sobre ozônio, você poder consumir uma água ozonizada hoje em dia. As piscinas, o tanto que já foi ruim a gente usar cloro na piscina, cada vez mais, né? A gente vem trocando por ozônio, o impacto disso na nossa saúde. Brinquedos que antigamente a gente usava chumbo, que as crianças brincavam com aquelas coisinhas de chumbo. A gente sabe que hoje em dia já tem muita coisa falando autismo, TDAH, um monte de transtornos emocionais, onde a gente já sabe hoje em dia que é depuração de metal pesado no corpo. As panelas, por exemplo, que são utilizadas em casa para fazer esse alimento. Exatamente. Então, olha quantas coisas a gente tem para pensar em saúde fora de exercício. Exercício, gente, pelo amor de Deus. Exercício, contato com a natureza, sol. Acho que é o mais básico, a gente voltar para o primitivo em relação a isso. Leandro, acho que esse é o principal. A gente sempre ouvia, quando a gente tem os filhos, e nossos filhos são relativamente novos ainda, que o contato com a terra, a areia, ajuda a desenvolver muito mais anticorpos do que aquela criança criada numa redoma que não pode pisar, não pode botar o pezinho no chão. Qual é a sua visão sobre isso? Eu tinha um paciente que era muito alérgico a milhares de coisas. E aí, uma vez, eu morava em Goianésia. A mãe dele veio conversar comigo que eles iam mudar para a roça. E ela estava muito preocupada, porque, igual você falou, já mandavam tirar tudo de cortina, disso ou daquilo. Hoje em dia a gente sabe que quanto mais cedo você tiver contato com animais de estimação, menor a chance de você desenvolver alergias. Essa criança, simplesmente 2, 3 meses depois, a mãe me mandou foto, essa criança no chiqueiro. E o menino não tinha mais alergia de praticamente nada. Porque se sujar faz bem, né? Já dizia a propaganda. E eu vou te falar, nós estamos vivendo uma época muito séria, esse pós-Covid. Covid com pós-Covid, é muito sério. As crianças estão assépticas. Tem criança que chega no meu consultório, em 10, 15 minutos, eles usam álcool 3, 4, 5, 6 vezes. Nossa Senhora. Risco de intoxicação, para começar, a gente tem que falar sobre isso. Risco de intoxicação com álcool, é uma pele muito mais fina, absorve muito mais coisas. E a outra questão por que nessa volta às aulas as crianças estão tão doentes?
elas acabaram de ficar 2 anos sem contato com outras crianças, 0 contato com terra, com nada, 0 contato com outros germes e asséptica. O dia inteiro se limpando, álcool. Aí quando chega qualquer rinovírus besta, que antigamente você conseguia lidar fácil com ele, escorria um pouquinho o nariz, tá derrubando a gente 5, 6 dias. Qualquer coisinha, porque nós estamos assépticos, nós estamos desconectados, nós estamos de uma forma totalmente desencontrada do mundo, sabe? Até foi ótimo você falar sobre isso, porque agora com esse retorno às aulas presencial 100%, né, a gente já tem o problema das infecções de vias aéreas superiores, as famosas IVAs, que os pais tanto sofrem. Com todo esse contexto que você acabou de contar agora para nós, qual a dica que você tem para nós pais, principalmente para esses pais que tiveram filhos na pandemia e que agora filhos aí com 2 aninhos, 2 anos e meio, vão para a escola? Eles vão ter IVAs. É bem simples, gente. Eles vão ter IVA, gente. Uma das coisas que a gente tem que entender. Nossa, meu filho, doutor, ele tem uma baixa imunidade. Vocês sabiam que uma criança, é esperado que uma criança completamente saudável tenha de 4 a 8 resfriados por ano. Uma criança que tem um irmão a mais velho que frequenta a escola, uma criança que frequenta a escola, uma criança que tem pais que fumam, do sexo masculino ou atópico, ele pode ter de 8 a 12 resfriados por ano, sendo completamente saudável. O problema é que muitas vezes as pessoas querem coisas. O que eu mais trabalho nas minhas consultas é ajuste de expectativas. Igual porque quando você falou, o que eu posso fazer para o meu filho não ter IVAs? Desculpa, ele vai ter. Então, gente, vocês estão em casa, ele vai ter IVAs. Ele vai ter. Seus filhos vão ter IVAs. Como lidar com essa situação? O grande barato é que agora a gente precisa preocupar menos, né? Não, desmistifica, né? Desmistifica um pouco. Nossa, meu filho tem IVAs, o que eu vou fazer? Desmistifica, né? Procura um auxílio, procura o pediatra, os cuidados que devem ser tomados nessa fase. E o básico, vamos voltar para o básico. Sol, alimentação, hidratação. E aí eu vou falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é a lavagem nasal. Infelizmente, na nossa cultura, a gente não tem esse costume. Então, assim, alguns pais ficam muito ouriçados quando eu faço uma lavagem nasal, quando eu mostro aquilo. Mas eu falo para eles, gente, pensem culturalmente falando. Tem muitos pais que não têm coragem de dar banho nos filhos, que quando vai dar banho, tem filho que tem 6 meses de vida que chora todas as vezes que toma banho. Mas você não deixa de dar banho no filho, porque você sabe que você tem que dar banho. Não, eu vi você fazendo, né, fazendo a lavagem, né, no recém-nascido e a mãe segurando assim, e é surreal, mas eu vou te confessar, é realmente difícil, eu que sou médica não faço, eu sou atópica, agora eu tô num período bom, assim, que é o período da idade que a gente não sofre nada, né, mas eu conheci a Lota com a minha mãe, que utilizou porque ela teve um problema sério de vias aéreas superiores e a minha mãe hoje é super adepta. Então, depois que você aprende a utilizar, que no começo é igual andar de bicicleta, não é? É difícil, mas depois que você pega o jeito, tem a orientação direitinho, aí fica muito mais fácil de se utilizar e a gente adoece menos. O melhor a ser feito, gente, é começar a fazer isso no bebezinho desde que ele nasceu. Se você isso. A minha filhada, eu mostro o vídeo, minha filhada de 3 anos faz sozinha. Desde os 3 anos de idade ela já faz sozinha, mas com 2 dias de vida eu fiz para ela. Minha irmã já fazia na hora do banho, ela já fazia parte disso. Depois, quando ela foi ficando um pouquinho maior, eu pegava a seringa, ela pegava o soro, colocava na seringa. Ela fazia parte do processo. Não era uma coisa que caía de paraquedas na vida dela, a gente ficava espreitando, na hora que ela pegava, segurava e fazia. A gente explica, isso me lembra a gente conversa. Exatamente. A gente conversa, a gente entende e a gente fala para as crianças. Tem uma frase do Cortella que eu gosto muito também, é que ele fala que as famílias se esqueceram que a família não é uma democracia. Então, quando chega no meu consultório, eu falo para uma criança maiorzinha, abre a boca, faz fala porque o aproxima as amígdalas assim para eu ver melhor. Aí a criança às vezes não quer. Eu falo, não tem opção. A gente tem 2 jeitos de fazer isso. Você pode fazer isso espontaneamente ou, se você quiser, eu vou pedir para a mamãe te segurar, a gente vai colocar o palitinho à força na sua boca e a gente vai olhar. Você tem uma escolha. Qual dos 2 jeitos você prefere?
E o tempo todo eu vou comunicando para ela, olha, a qualquer momento você pode mudar a sua escolha. E tem crianças que não conseguem, não saem daquele momento, a gente acaba tendo que fazer, né, essa intervenção um pouquinho mais rígida, um pouquinho mais invasiva, mas eu sempre explico para ela, se você não gostou da consequência, escolha diferente da próxima vez. Então, a vida é feita de escolhas. Exatamente. Né? Então, até a forma de você fazer, se você mostra para a criança, você tem opção dentre essas duas. O que você não pode chegar para a criança, e aí o Cortella nessa mesma entrevista fala, os pais chegam para a criança e falam assim, onde que você quer sentar? Gente, uma criança não tem condição de escolher num restaurante onde que ela quer sentar, o que ela quer comer. Estamos entre essas duas mesas. Qual das duas você quer sentar? Ou ele falava, meu pai chegava para mim e falava, sente. Acabou. Senta. Então, não está em discussão. Não tem discussão algumas coisas. Os pais chegam no meu consultório hoje com uma criança de 2 anos e falam assim para mim, doutor, meu filho só quer saber de comer besteira. Eu espero. Aí eu respiro, eu espero um pouquinho, eu dou um tempo, eu falo, o que você falou que seu filho trabalha mesmo? Minha mãe fica sem entender. Eu falei, você falou que ele trabalha, ganha o dinheiro dele, aí ele já pode escolher o que ele compra para casa, né? Porque... Quem deu besteira pra esse menino? 2 anos de idade, gente, alguém apresentou, alguém continua falando, alguém continua comprando e continua dando. E a pessoa quer que eu resolva, né, o problema da criança de 2 anos de idade que só quer saber de comer besteira. Então, um dos pilares que eu acredito, e é isso que eu gosto na pediatria integrativa, é você colocar o doente no centro da história. Então, você tem que ter autorresponsabilidade. Você só colhe o que você planta. Então, você não tem como delegar isso para outras pessoas. Não delega isso para o médico, para o pediatra. Tenha essas pessoas como auxiliares no seu processo. Mas eu vou te falar, é você quem vai fazer. A gente não faz nada por ninguém. Leandro, uma coisa muito interessante, nós estamos falando aí de lavagem nasal. A sociedade não acordou ainda para a importância da respiração nasal. E tudo começa na amamentação. Você, como pediatra, qual é a sua percepção de amamentar na vertical ou essa cultura ocidental de amamentar deitado mesmo? Interessante. Não conheço qual seria só essa parte da cultura ocidental, amamentar mais deitado. Porque na hora que a gente pega no decorrer da história, as índias, elas amamentavam deitado à noite. Na verdade, uma vez eu vi uma entrevista com uma mulher que ela não sabia nem quantas vezes o bebê dela tinha mamado à noite. Que ela dorme com o bebê lá, com os peitos para fora, sim, e o bebê mamava e ela nem acordava. O nosso desafio é porque a gente não tem como hoje fazer coisas que a gente fazia no passado, porque nós já estamos muito desconectados de nós mesmos. Hoje em dia uma mulher é capaz de chegar num pronto-socorro com 9 meses de gestação e descobrir que está grávida. Cara, tem um ser sendo gerado dentro de você. 9 meses. Não percebeu ainda? Você não percebeu. Não, isso é verdade, porque, nossa, no Hugo eu dei plantão e fiz alguns partos desse jeito. É uma desconexão muito grande. É porque a gente de não para... De chegar e ainda brigar comigo, eu não estou grávida. E coroando a cabeça e a pessoa, assim, realmente muito nervosa, né? Porque é uma surpresa, não sabe. Você não sabe se ela está muito desconectada ou se a negação é muito grande. Sim. O que aconteceu? Porque não é um paciente que você acompanha, né? Mas ela não sabe. Olha o tamanho da desconexão que a gente está. Uma vez eu fui estudar sobre insônia numa tribo. Perguntaram para um cara, se chega 3 horas da tarde, você está com sono, o que você faz? Ele, eu durmo. Só que a nossa sociedade, o jeito que a gente vive, não nos permite. Eu falo para os pais, os bebês fazem 2 coisas muito estranhas, que é muito difícil um adulto entender,
Eles comem quando tem fome e dormem quando tem sono. É bizarro pra gente hoje em dia entender isso. A gente come porque tem que comer, porque faz parte da dieta. E dorme porque já está esgotado. Dorme porque tem, exatamente. Porque está esgotado e nunca é o suficiente do tanto que eu queria. E todas as vezes que você tentar tirar o bebê desse primitivo dele, você vai ter problema. Tem pais que chegam pra mim com: doutor, meu filho tá trocando dia pela noite. O menino tem 12 dias de vida. A gente não tem coragem de afastar um filhote de uma cadela por quase 45 dias, mas a gente afasta o nosso filhote humano no primeiro dia de vida. E ele tem que dormir no berço, porque a berço. educação é essa. Tem que dormir no berço. Leandro, Porque senão depois como é que vai ser isso? Existe, você está falando aí, agora eu acabei de perceber uma coisa muito interessante. Existe essa brincadeira, né? Que menino não vem com manual de instrução. Na verdade, ele vem com kit de sobrevivência próprio. Nós é que alteramos ele. Eu vou te falar uma coisa. Fazia diferença nenhuma. Quantos manuais de instrução você já leu na sua vida? Tem gente que nunca leu nenhum. Eu não li nenhum. Tem gente que não lê nenhum. Não adianta vir. Meu videocassete, o meu celular, meu iPhone. Eu coloco lá tudo aceito. Não sei nem o que eu tô aceitando. Pra ver o manual do telefone. Tô nem aceitando, então não sei se adianta muita coisa também não. Nós temos que mudar a nossa postura. Nós temos que pegar os conhecimentos das vovós antigas, com a atualização do que a gente tem dentro da ciência e o cuidado que a gente tem de entender o que é científico também. Tem coisas que, depois que a gente estuda a meditação por não sei quanto tempo, agora a meditação faz bem para a saúde. Sempre fez. 5.000 anos atrás a gente lavava o nariz. Então só porque agora sai um estudo falando que melhora, a partir de agora isso é aceito. A yoga faz muito isso, usa muito a lota, né? Sempre usou. Sempre. Sempre usou. Pra gente finalizar essa entrevista, que foi delícia de fazer, foi, né? Podia ficar aí no próximo bloco aqui. A sensação de que tá terminando antes da hora. Acabou. Deixa uma dica pra gente, pros pais que estão te ouvindo em casa. Amem seus filhos incondicionalmente. Cuidem deles. Cuidem dos seus parceiros. Amem. Eu acho que esse que é o principal ponto, né? Você quer ter filhos ou você quer ser pai, né? Seja pai. Então, cuide, ajuste expectativas, estude. E no mundo animal, nós somos os únicos animais que seguimos líderes estáveis. No mundo animal, o líder, ele é calmo e assertivo. Nós estamos completamente espirocados, por isso que a gente não consegue ter uma liderança satisfatória no emprego, na família ou em qualquer outro lugar. É isso, gente. Falei que esse programa hoje estava sensacional. Não percam o próximo bloco, que também vai estar assim. Mas, se Deus quiser, Dr. Leandro há de voltar, porque a entrevista dele foi sensacional. Muito obrigada pela sua presença aqui. Gente, agradeço demais, passou rápido mesmo, muito né? rápido. Tanto que eu gosto de falar, tá doido? A gente não, tá um pouquinho assim. Na condição de pai, eu gostaria de conversar mais pelo menos umas 2 horas contigo. Mas vamos marcar muitos um café. dedos de prosa. Vamos marcar um café. Até daqui a pouco, gente. Até mais.